Bom dia, saudações vascaínas a todos nessa quarta-feira do dia 26 de agosto de 2027. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Vencer ou vencer? Decisão em São Januário. Acontece o primeiro jogo das quartas de final hoje, às 21h30, transmissão da Rede Globo. Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário. Novidades, escalações, dúvidas no ataque, iremos estar trocando essa ideia com você, telespectador. Conto com a sua presença aqui, dá aquela moral de sempre, deixando o seu joinha, deixando o seu like, que é muito importante. Além disso, hype esse vídeo, faz com que o vídeo tenha um alcance maior e a gente consiga ter mais visualizações aqui dentro da plataforma. E além disso, o seu comentário, que também é muito importante para nós. Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre esse jogo, essa decisão em São Januário. O Vasco vence, o Vasco joga contra o Vitória, em busca de vencer. Exatamente, em busca dessa vitória contra o Vitória. Por quê? É um jogo de 180 minutos e aonde você joga o seu primeiro confronto em casa, você precisa criar uma certa vantagem para o seu adversário. Mesmo sabendo que o Vitória não é um time fácil de jogar. É uma verdadeira carne de pescoço. A gente viu na volta pós-Copa, por mais que foi um jogo totalmente ruim de se assistir, com um erro individual de um jogador do Vasco, o Vitória conseguiu fazer o gol e vencer aquela oportunidade. Mas o Vasco, com o Pedro Emanuel, vem conseguindo jogar melhor nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. E para um time que precisa de grana, é fundamental passar de fase. Por mais que eu já venho verbalizando aqui que para mim a prioridade máxima deveria ser o Campeonato Brasileiro. Não adianta nada você avançar de fase nas Copas se você está muito mal no Campeonato Brasileiro. Aí sempre vão usar aquela velha máxima, não, os caras precisam jogar nas Copas, precisa ser motivação, precisa vencer para usar isso como combustível para o Campeonato Brasileiro. Desculpa, o Vasco não pode ter esse tipo de amuleto, entendeu? Em relação a vencer Copas para te dar motivação para o Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Olímpia e o que aconteceu no jogo seguinte? Competiu, entre aspas, no primeiro tempo, no segundo tempo, em 15 minutos, já estava 3-0. Já estava definido o resultado. Então, assim, não adianta nada você golear um Olaria do Paraguai, se logo no jogo em seguida, que vale 3 pontos para você não descer para a segunda divisão, você simplesmente não consegue fazer gol nas oportunidades que lhe aparecem. E aí, agora o Vasco tem mais uma decisão na Copa do Brasil. Contra o Vitória, mais uma vez um time que é muito previsível fora de casa e é um time em casa demolidor, aonde em casa no Barradão, através da sua torcida, ele consegue inflamar muito. Mas hoje, aparentemente, o Jair Ventura deve querer buscar o empate. Só que o Vasco ele precisa vencer a partida e vencer com gols, de preferência não tomando gol, porque é assim que funciona um mata-mata. Galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o time do Vasco. Existe uma dúvida principal no comando de ataque. E aí eu gostaria de ouvir vocês nos comentários. DVD ou Colídio? É essa a dúvida de Pedro Emanuel para o comando de ataque. Eu particularmente iria de Colídio, até porque na função dele como centroavante, ele fez um gol contra o Palmeiras, ele conseguiu trazer uma participação melhor do que o DVD, e o DVD já teve várias oportunidades e não conseguiu ter essas oportunidades a seu favor. Eu acho que o Pedro Emanuel tem uma insistência tanto no DVD como o Renato Gaúcho tinha.
Renato Gaúcho mantia o DVD como centroavante, mantinha o Tietê no time titular, e o Pedro Emanuel está fazendo praticamente a mesma coisa. Como o Colídio foi contratado, eu teria dado a oportunidade para ele, mas não me surpreenderia se o Pedro Emanuel colocar o DVD. Na devida proporção, o time base deve ser o mesmo, com Léo Jardim, o nosso grandíssimo mão de alface, que dos 4 anos que está no Vasco, 3 anos brigando para não cair. O primeiro ano que ele chegou ali na metade do ano, o Vasco brigou, ficando ali em 10º, muito graças ao trabalho do Rafael Paiva, que foi um excelente trabalho naquela oportunidade. Depois dos outros anos, 3 anos para não brigar, para não cair, e um goleiro que ganha mais de R$1 milhão. Para você entender o custo-benefício que hoje nós temos esse goleiro. Paulo Henrique na lateral direita, Cuiabá na lateral esquerda. Cuesta e Robert Renan são a dupla de zaga. Aí vem um meio de campo, que pode ser Sousa, Thiago Mendes e Tietê. Eu não colocaria o Tietê, todo mundo sabe a minha opinião. Eu acho que você poderia colocar até o Barros como segundo volante e liberar mais o Thiago Mendes nessa função de poder armar as jogadas, até porque ele tem essa qualidade para isso, ele pisa dentro da área. Então eu acho que você dando uma liberdade maior para o Thiago Mendes e você tendo o Sousa ali e o Barros na contenção ali da parte defensiva, eu acho que iria agregar e muito. E no comando de ataque, Andrés Gomes na esquerda, Adson parece que tomou realmente a vaga ali naquela ponta direita, também não tem muita opção, né? Porque ou você coloca o Nuno Moreira na esquerda, que não vem performando, e você desloca o Andrés Gomes. O Andrés Gomes parece que o futebol dele morreu desde o ano passado, porque quando estava previsto para ele ir para a Copa, mesmo assim ele tirava o pé. Não é mais o Andrés Gomes que a gente conheceu quando foi contratado, de ter aquela vontade, de ter aquela raça, aquela determinação. Parece que ele está pouco querendo estar no Vasco. E aí no comando de ataque tem essa dúvida de DVD e Colídio. Eu iria de Colídio, mas não me surpreenderia se o Pedro Emanuel colocar o DVD mais uma vez. E aí você deixa o seu comentário aqui abaixo para dar a sua opinião. Agora, o Vasco, mais uma vez, joga com torcida esgotada, com o estádio lotado, e não sei até que ponto o São Januário vai se tornar uma pressão para o Vasco. Porque a gente sabe muito bem que a torcida do Vasco, ela para cantar ela canta, para apoiar ela apoia, só que se não sai o gol tão cedo, vão começar as vaias, vão começar as críticas dos jogadores, e aí eu não sei se essa panela de pressão vai ser boa para o Vasco. O Vasco tentou ir para o Maracanã, tentou jogar para o Maracanã, até seria importante, porque muitas pessoas que gostariam de ver esse jogo poderiam ter essa oportunidade, mas é aquilo. Quando você briga com uma pessoa que hoje administra o Maracanã, a chance de você conseguir essa situação é uma chance zero, entendeu? Então eu acho que muita gente quer defender o Pedrinho em relação ao BAP. Só que para você ter relações, você precisa, às vezes, determinadas coisas, você pisar em ovos, tá? E se o BAP está se metendo muito na Vasco SAF, na venda, na doação do Vasco SAF, sinceramente, depois não adianta o Pedrinho falar tudo que falou em relação ao BAP e depois pedir o jogo ser no Maracanã, porque, cara, é a mesma coisa. Você briga com alguém, depois você quer que essa pessoa faça um favor para você. Desculpa, cara, o mundo de hoje não existe isso, entendeu? Você, se pensa dessa forma, você está vivendo em Nárnia. Entendeu? É lógico que tem tudo a ver a questão dessa briga pessoal entre Pedrinho e Mbappé com a negatividade em relação ao pedido do Vasco para jogar no Maracanã. Isso aí é notório. O Vasco vai jogar em São Januário contra o Flamengo. Duvido. Não temos presidente para isso. Não tem presidente que banque, até porque quem manda na organização de quem vai ser o jogo, quem vai dar o aval, é o BEP.
que é a polícia lá que comanda lá, que faz a segurança dos jogos. Então o Pedrinho, cara, o Pedrinho, ele pouco aparece. O Pedrinho não dá um esclarecimento para o torcedor, entendeu? O Pedrinho realmente é um presidente fantasma, é um presidente omisso que simplesmente some do meio do mapa, não dá uma satisfação. Se o Vasco tivesse vencendo 10 jogos seguidos, você pode ter certeza que ele e o Felipe estariam aparecendo ali para tirar foto, para dar autógrafo, para dizer que é vitória Vascão, entre outras coisas. Mas o Vasco não tá nessas coisas, aí ele some do meio do mapa, ele não dá uma explicação, não dá uma satisfação. Então parece que o Vasco realmente está largado às moscas. E isso fica muito no reflexo dentro de campo. Se os jogadores veem que o Vasco está abandonado, por que eles vão fazer algo diferente se não tem comando nessa caravela? E aí o reflexo estará bem evidente aí no jogo dentro de campo. Meu palpite, eu acho que o jogo vai ser um jogo bem apertado, um jogo onde o Vitória vai tentar buscar o empate porque é um excelente resultado para o Vitória, e aí ele vai decidir em casa. E o meu palpite seria 1-0 Vasco. O sonho de consumo seria 2 ou 3, mas dificilmente o Vasco consegue fazer muito gol em times um pouco parelhos a ele. O Olímpia foi um ponto fora da curva que eu não coloco em questão. O Olímpia, se disputasse o Campeonato Brasileiro, estaria atrás da Chapecoense. Então eu não coloco nesse parâmetro que o Vasco, se fez 4 no Olímpia, pode fazer 4 no Vitória. Só se o Vitória realmente tiver uma noite infeliz, que eu acho que isso não vai acontecer, porque o trabalho do Jair Ventura é um trabalho muito importante dentro do cenário brasileiro. Inclusive estava sendo cogitado aí para treinar o Botafogo. Então o Jair Ventura não é um cara muito badalado, não é um cara de nome, de cliques, mas dentro de campo ele consegue performar, consegue fazer um bom trabalho. Então, meu palpite racional seria 1-0. Emocional, como torcedor do Vasco, 2 ou 3 seria importante aí para ter uma sobrevida. Inclusive, falando aí um pouquinho, ingressos esgotados, entendeu? Então vamos ver aí se realmente na prática, na hora que a transmissão da Rede Globo começar, se realmente vai estar tudo coberto lá, até aquele setor lá que o Dinamite criou, a área VIP, que quase ninguém assiste por aquilo ali, até pela questão mesmo anímica, né, da questão de visualização do estádio. Às vezes tem muita gente que não gosta de ficar ali, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque o cenário, a visualização, ela é importante para ver se realmente foi tudo esgotado ou é da boca para fora. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus nessa quarta-feira, deixem um like, hype o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, se torne membro, faça sua doação no Superchat, dê a sua opinião aqui nos comentários e além disso compartilhe muito para mais e mais pessoas. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, tamo junto, saudações vascaínas.